Em João capítulo 6, vamos fazer a leitura desse capítulo um pouco longo. João 6. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, quando queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se e, agitado por vento rijo que soprava, tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhe a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo,
não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, esse o tem visto. Em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando estava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, dando ouvido tais palavras, disseram: Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disso é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12.
Antes de orarmos, vamos acompanhar a leitura do domingo 29. Pergunta e resposta 78. Então, o pão e o vinho são realmente transformados no corpo e no sangue de Cristo? Não. Do mesmo modo que a água do batismo não se transforma no sangue de Cristo, e nem é a própria purificação dos pecados, mas é simplesmente um sinal e uma garantia disso da parte de Deus, assim também, o pão na ceia do Senhor não se transforma no próprio corpo de Cristo, embora seja chamado de corpo de Cristo, conforme a natureza e o uso dos sacramentos. Pergunta e resposta 79. Por que então Cristo chama o pão de seu corpo e o cálice de seu sangue, ou de a nova aliança no seu sangue? E por que Paulo fala da comunhão do corpo e do sangue de Cristo? Cristo fala dessa maneira por um motivo importante. Ele quer nos ensinar pela sua ceia que, do mesmo modo como o pão e o vinho nos sustentam a vida temporal, assim também o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado são o verdadeiro alimento e a verdadeira bebida de nossa alma para a vida eterna. E ainda mais, por esse sinal e garantia visíveis, ele nos quer assegurar, primeiro, que pela operação do Espírito Santo nós participamos do seu verdadeiro corpo e sangue, tão certo como recebemos com a nossa boca esses santos sinais em memória dele. Segundo, que todo o seu sofrimento e obediência são nossos, tão certo como se nós mesmos tivéssemos sofrido e pago por nossos pecados. Vamos orar. Senhor Deus, nós suplicamos ao Senhor que abençoe a leitura da sua palavra e também abençoe a pregação nesse momento. Abençoa a tua igreja e o teu servo que vai administrar a pregação, e que essas bênçãos possam provar o teu povo, não apenas nós aqui, mas o teu povo que é espalhado nessa manhã de domingo em vários lugares, em nosso país e pelo mundo todo, estão congregados para adorar o Senhor, em obediência ao seu chamado, mas também com o coração desejoso de render graças ao Senhor pelos seus benefícios, e que também deseja ouvir a voz do Senhor na pregação, para que sejam abençoadas as nossas vidas. Por favor, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te oramos. Amém. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós aqui em Caruaru, essa é a minha terceira pregação no domingo 29, 2019, 2020 e 2021. Os 2 anos anteriores, nós usamos esse domingo 29 para explicar que na ceia do Senhor não existe nenhuma transformação dos elementos da ceia, pão e vinho, em carne e sangue de Cristo, como ensina o catolicismo romano, e nem há uma mistura de pão e vinho com carne e sangue, como os luteranos ensinam. E também usamos esse domingo 29 para explicar que a relação entre o símbolo e a coisa simbolizada, ela às vezes é tão próxima na Escritura que às vezes se confunde, e a coisa assim, o símbolo é usado como se fosse a própria coisa simbolizada que opera, que realiza a obra do Espírito Santo. E nós chamamos isso de linguagem sacramental. Por exemplo, além do texto que nós vamos tratar, no texto que nós usamos na celebração da Santa Ceia, Jesus disse: isto é o meu corpo. Isso não significa que na ceia o pão se transforma no corpo, mas o símbolo, o pão, é usado como uma metáfora tão forte, tão poderosa que o próprio pão é usado como se ele mesmo fosse o corpo de Cristo. Então isso é linguagem sacramental. Hoje veremos um pouco mais como os crentes que comem o pão
e bebem o cálice na ceia, eles se alimentam de verdade do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então vamos observar isso a partir do texto que nós lemos em João capítulo 6, que é um dos textos onde Jesus fala de modo claro sobre a participação dos crentes no seu corpo e sangue. Os primeiros versículos desse capítulo 6, versículos 1 a 15, Jesus realizou a multiplicação dos pães e dos peixes. E Jesus, vendo que os judeus ficaram impressionados com o milagre que ele realizou, estavam tentando fazer de Jesus rei. Então Jesus sai disfarçadamente, como já havia feito outras vezes, para evitar que ele fosse proclamado rei. Então ele tomou um barco e passou para outra banda do mar da Galileia. E é nesse momento que acontece aquela passagem conhecida em que Jesus anda por sobre o mar. E no dia seguinte, a multiplicação dos pães e dos peixes, a multidão que havia comido até se fartar, procurou Jesus mais uma vez, versículo 22. Porém, notem que Jesus censurou os judeus porque eles estavam mais interessados na comida, porque eles viram que Jesus havia multiplicado pães e peixes, mas não tinham prestado atenção ao sinal que Jesus estava dando ao multiplicar pães e peixes. Versículo 26. Então, a partir do versículo 27, Jesus volta ao pão, ao assunto do pão, e começa a introduzir o assunto da metáfora do pão. Aqui, inicialmente, aparece como comida, mas ele quer, de fato, ensinar que ele mesmo é o verdadeiro alimento que sustenta não apenas a nossa vida temporal com pão e peixe, mas o alimento para a vida eterna. E os judeus deviam crer nessa mensagem. Eles deviam crer que Jesus é aquele pão do céu, o pão que foi enviado por Deus para a vida eterna. Mas os judeus não foram capazes de entender isso pelo sinal da multiplicação que Jesus havia realizado. E o que nós vemos então é na incredulidade deles pedindo mais sinais a Jesus. Eles apontaram para o sinal do deserto, quando Deus mandou o maná, e até sugerindo, embora está implícito, sugerindo que foi Moisés quem deu o maná para eles, como um sinal de que Moisés era um enviado de Deus. E Jesus então censura a eles, mostrando que quem manda o pão do céu, quem mandou no passado, no deserto, não foi Moisés, foi Deus. Quem envia o verdadeiro pão do céu é Deus, versículo 32. Então, a partir do versículo 33, Jesus volta à metáfora do pão, e até o versículo 40, ele ensina que ele mesmo é o verdadeiro pão que, descido do céu, salva o mundo, e todo aquele que crê que ele é esse enviado de Deus, é alimentado por ele para a vida eterna. Então Jesus confirma essa promessa dizendo: e eu o ressuscitarei no último dia. Essa promessa não ficará sem cumprimento. Especialmente nesses versículos 33 a 40, nós podemos perceber a soberania de Deus na salvação de pecadores, a doutrina da graça irresistível e da eleição de Deus, porque nós aprendemos aqui que Deus é aquele que traz pecadores a Jesus Cristo, e Ele não faz isso por força, por violência, contra a vontade dos pecadores. Ele faz isso por sua maravilhosa graça, que ilumina e que ensina os seus eleitos acerca daquele Jesus a quem eles estão sendo despertados para amar.
E também percebemos nessas palavras que podemos ter certeza de que nenhum dos escolhidos de Deus se perderá. Porque o Deus que atrai esses escolhidos a Cristo também ilumina e dá a ele o verdadeiro conhecimento sobre o Filho. O conhecimento de que ele é o Filho de Deus enviado ao mundo como alimento para a vida eterna. E certamente, aqueles a quem Deus traz a Jesus Cristo, eles entenderão e crerão em Jesus Cristo. E então eles podem confiar na promessa bendita de que no último dia eles experimentarão a ressurreição poderosa. Então, nenhum dos escolhidos de Deus se perderá. Nenhum. O mais fraquinho deles tem da parte de Deus a promessa e a garantia de que no último dia Deus o ressuscitará. No versículo 64, nós vimos mais uma vez sobre a murmuração dos judeus. E provavelmente aqui, pelo que a gente vê, no versículo seguinte, porque lá no versículo 64 fala que alguns deles não estavam crentes. Então, provavelmente, quando a gente vê essa murmuração aqui, não é toda a multidão que está murmurando, porque muitos, de fato, estavam crendo em Jesus. Mas no meio da multidão, sempre tinha aqueles que não estavam crendo, especialmente os da sinagoga. Porque pode observar que esse texto termina dizendo: e Jesus pronunciou essas palavras na sinagoga de Cafarnaum. Então, muitos judeus da sinagoga continuaram fazendo forte oposição a Jesus Cristo, e muitos deles, versículo 41 e 42, não creram em Jesus, e até reclamaram, murmuraram, dizendo que ele não é o filho de José, nós não conhecemos o pai dele, a mãe dele, como é que agora ele diz que veio do céu? Então, eles realmente, por não crerem que Jesus era o enviado de Deus, murmuram, reclamam. Então Jesus censura a incredulidade deles, ao mesmo tempo que deixa claro: aqueles que o Pai deu, esses vão crer em Jesus. Versículo 42 a 47, nós vimos sobre Jesus claramente mostrando: se o Pai não trouxer, ele não vai entender, ele não vai aceitar, ele não vai crer. Mas se foi o Pai quem trouxe, pode ter certeza que ele vai entender, ele vai aceitar, ele vai crer que Jesus é o enviado de Deus. E nos versículos 48 a 59, a metáfora do pão agora se torna realmente bem aprofundada. E aqui a linguagem sacramental fica ainda mais visível. No versículo 49, notem, fala sobre os pais que comeram maná no deserto e morreram. A palavra pais aqui provavelmente é aquela geração que saiu do deserto, mas por causa da sua rebeldia, do seu pecado, pereceu, no deserto. Não fala sobre toda a geração de israelita do passado. Como também agora não são todos judeus que estão sendo incrédulos, mas alguns estão permanecendo incrédulos. E Jesus então ensina que eles pereceram porque eles comeram do maná como se estivessem comendo pão, e não olhando para o sinal da providência daquele Deus que do céu havia enviado o pão. Da mesma maneira, Jesus ensina que só quem come do verdadeiro pão do céu, que é Cristo, não perecerá eternamente. Versículo 50 e versículo 51. E se você ler mais cuidadosamente esses versículos do 48 até o 59, você vai perceber que a palavra comer se repete o tempo todo. Comer, 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 comer. A palavra comer aqui realmente é bem importante. Ela é usada recorrentemente para descrever o ato de crer em Cristo e se apropriar de Cristo. Isso é comparado ao comer. E no versículo 51, o núcleo da metáfora, a gente pode ver aqui: o pão que eu darei pelo mundo é a minha carne. O pão que você tem que comer para a vida eterna é a minha carne. O Filho de Deus
como João mesmo usou a mesma palavra, porque geralmente a gente encontra a palavra corpo quando fala sobre a ceia, né? O corpo de Cristo, e aqui João fala sobre carne. Mas lá no versículo 14, João já tinha feito isso. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora esse verbo que se fez carne e habitou entre nós estava pronto para entregar a sua carne na cruz como oferta para a remissão dos pecados do seu povo. Mais uma vez, esse grupo de judeus ali no meio, não entendendo a metáfora, continuou murmurando: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? De fato, essa metáfora nem sempre foi bem entendida na história da igreja. Até os judeus, no começo, foi acusado de canibalismo, porque quando eles se reuniam no domingo, eles diziam que estavam se reunindo para comer a carne de Cristo. E tem testemunhos, até cartas, a carta de um certo Plínio, escrevendo ao imperador Trajano, acusa os cristãos de canibalismo. E por isso também essa linguagem vai causar, mesmo na época da reforma, vai causar problema, porque alguns vão sugerir que isso quer dizer então que o pão e o vinho foram transformados ou foram misturados e a carne de Cristo realmente está ali. E então eles não compreendem esse texto como uma metáfora poderosa da realidade que esses símbolos estão apresentando. Mas Jesus, então, respondendo à incredulidade, ensinou que ele mesmo, ou melhor dizendo, Jesus ensinou que o que devia acontecer era isso mesmo. É para comer a carne e beber do sangue mesmo. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não debate comigo. Então, Jesus não tentou suavizar a metáfora. Mas ele disse, realmente tem que participar, tem que comer da carne, tem que beber do sangue. Se eles não comessem da sua carne, nem bebessem do seu sangue, não tinha parte com Cristo. Então Jesus chama os judeus, esses judeus incrédulos que ainda não criam, a aceitar que Jesus, o homem, aquele que veio em carne, ele é o eterno Filho de Deus, que foi enviado do céu como pão para saciar a necessidade do seu povo e para dar-lhes a vida eterna. Se eles não comessem não crescem nessa verdade, não poderiam ser salvos. Quem crê que Jesus veio em carne, esse é de Deus. O João vai escrever isso lá na primeira carta, capítulo 4, versículo 2. Então, a vida eterna não é alimentada por um comer do pão, ou beber do vinho, ou por se alimentar diariamente. Mas a vida eterna é um comer diário do pão, do sangue de Cristo, que é a sua verdadeira carne e sangue. Ninguém pode fazer isso senão pela fé. Quem chega na ceia sem fé, come pão, bebe do vinho, mas não come carne, nem bebe do sangue de Cristo. Porque somente pela fé é que nós podemos nos apropriar de Cristo verdadeiramente. Jesus disse ainda que sua carne e sangue alimentam e também promovem comunhão. Por isso nossos momentos de comunhão sempre também são regados a muita comida. E comida é símbolo de comunhão. Versículo 56, quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então tem ligação, tem comunhão viva com Cristo. E somente quem está se alimentando de Cristo pela fé, que prova dessa preservação e dessa comunhão, somente quem está unido a Cristo é que tem a promessa dessa vida eterna, porque vida eterna só existe estando unidos a Cristo Jesus. Mas tinha descrente lá no meio. No versículo 56, versículo quando os discípulos, agora acho que eu anotei aqui,
quando os discípulos perguntam: a partir do versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro esse discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou: isso vos escandaliza? Quem será, pois, se vides o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo, que eu vos tenho dito, são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem era aquele que havia de traí-lo. Então, apesar especialmente no final da vida de Jesus, esses que não criam em Jesus estavam se revelando mais claramente, e Jesus estava apontando mais diretamente também para eles por causa da sua incredulidade. Mas apesar disso, os discípulos fizeram a boa confissão que nós, como Igreja de Cristo Jesus, devemos fazer. Os versículos 68 e 69, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, exceto aqueles incrédulos e Judas, que era entre os 12, aquele que fora escolhido por Deus para ser o filho da perdição, os discípulos de Jesus Cristo fizeram a boa confissão. Eles criam que Jesus tem a palavra da vida eterna. E Jesus prometeu que ele, como o pão que desce do céu, daria de comer desse pão aos seus discípulos, e ele o faz por meio da sua palavra, a palavra da vida eterna, e por meio da obra do Espírito Santo, usando essa palavra no coração dos crentes. Então, quando nós estamos celebrando a ceia do Senhor, nós devemos olhar para os elementos da ceia, o pão e o vinho, como sinal e garantia seguros de que o nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da sua carne e do seu sangue, nos torna participantes das promessas pela fé, pela obra do Espírito Santo, de acordo com a vontade soberana do Pai, que traz ao Filho aquele a quem ele realmente quer chamar e salvar. E também pela obra do Espírito Santo no coração do crente, nós abraçamos essa justiça com fé. Nós abraçamos essa justiça não como alguém que antes era um pecador e agora é um ex-pecador. Nós abraçamos como alguém como se nunca tivéssemos cometido pecado nenhum. Uma justiça perfeita, uma justiça que nós não conseguimos alcançar por nossa obediência, não conseguimos alcançar pagando a Deus o que era devido, sofrendo o castigo pelos nossos pecados, mas nós alcançamos pela fé em Jesus Cristo, nosso Salvador, que obedeceu, que morreu por nossos pecados na cruz do Calvário. Então, para esses que são chamados por Deus, trazidos a Cristo, para esses que receberam o dom da fé, para esses que creem de verdade que Jesus Cristo é o enviado de Deus, para esses a promessa de Jesus permanece: eu o ressuscitarei no último dia. Por isso, queridos irmãos e irmãs, podemos nos assegurarmos de que não há nenhuma condenação para nós. Por maiores que sejam as nossas lutas e fraquezas diárias, todos os dias podemos perceber isso. Todos os dias podemos perceber o quanto ainda somos falhos, pecadores, o quanto sofremos do lado de fora e dentro do nosso próprio coração a pressão contra a nossa fé. Podemos confiar que Jesus Cristo não perderá
nenhum dos escolhidos de Deus. Isso é uma segurança maravilhosa para nós, que enfrentamos as nossas lutas diárias. Nós podemos esperar pelo grande dia, quando mesmo depois de termos sofrido os efeitos da morte, ouviremos a nossa voz do túmulo e levantaremos para subir ao encontro do nosso Salvador Jesus Cristo nos ares. Amém.